Olá, queridos irmãos e minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês, de nossa amada Igreja Adventista da Promessa, aqui da Barra do Quaraí. Graça e paz sejam multiplicados abundantemente na tua vida, na tua família. Bom, a mensagem que eu trago hoje para esta igreja, para o nosso culto doméstico, culto no lar, já que até o sábado ainda estaremos cultuando no lar, e se queira Deus, no domingo já voltaremos a congregar-nos no templo de novo, se Deus quiser. Bom, esta mesma mensagem será compartilhada com nossa igreja irmã, que faz parte desse mesmo campo nosso pastoral, só que lá no Uruguai, a igreja em Bad Union e as demais cidades que estão espalhadas por todo o Uruguai, como Colônia de Palma, Paysandú, Durazno, Melo, Montevidéu e, enfim, todas as partes Artigas, onde está ali algumas famílias, povo de Deus. Bom, queridos, eu quero falar com vocês sobre um tema um tanto forte, chocante, muito importante. Será uma mensagem curta, porém muito contundente e seguramente vai tocar muito em você, meu querido irmão, minha irmã, porque esta mensagem é para todos nós. A começar por mim, que estou pregando esta palavra, e também em você que me escuta. Quando o mal se torna em bem e o bem em mal. Quando a luz se torna em trevas e as trevas se tornam em luz. Terrível, hein? Bom, versículo 20 do capítulo 5 de Isaías é o versículo de partida que vamos utilizar agora. Vamos ler e a partir desse ponto vamos discorrer na palavra do Senhor, ok? Vamos lá, queridos. Capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Diz o Senhor: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Queridos, temos observado nesses últimos dias, nos meios de notícia, nos meios de imprensa, a grande imprensa, nas redes sociais, em todos os lados, uma notícia que correu o mundo inteiro de um acontecimento muito chocante aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, especificamente no Rio de Janeiro, na comunidade do Jacarezinho. Aconteceu no dia 6 passado, quinta-feira anterior, um confronto entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e soldados do crime nesta comunidade. Queridos, infelizmente isto resultou em 28 mortes, sendo um policial e 27 integrantes do crime do narcotráfico. Bom, isto gerou e ainda continua gerando muita discussão, e estamos seguros de que essa discussão, esse bate-boca, o que concorda, o que não concorda, o que aprova, o que desaprova, isso vai durar muito tempo. Bom, meu propósito nesta mensagem não é fazer nenhum juízo aqui, não é para isto que estou aqui. Eu estou tomando como um exemplo esse acontecimento que é muito atual. Poderia tomar vários outros que ao longo da história aconteceram, mas vou tomar esse que está muito atual, está fresquinho na memória de todos, ainda está aí
nas telas da televisão, nas redes sociais, se fala muito nisso. E aí, queridos, vai ter um grupo de pessoas que são a favor do que foi feito. Um grupo de pessoas que são contra o que foi feito. Um argumenta a favor, outro argumenta contrário a isso. Um vai defender as ações dos policiais, outros vão condenar as ações dos policiais. Alguns, queridos, vão comemorar, inclusive, vão fazer festa pelo que foi feito. Outros vão lamentar, condenar, vão discordar definitivamente para sempre do que aconteceu. Bom, não sendo eu juiz, nem quero ser, mas sendo pregador da palavra de Deus, eu quero tomar a palavra de Deus como uma base para uma reflexão para nós, os que já são servos do Senhor Jesus, povo de Deus, para você que me escuta, que é simpatizante do Evangelho, que gosta do estilo de vida que teve Jesus aqui na terra, o modo de viver que ele nos ensinou, ainda que talvez você tenha visto em nós falhas no modo de viver, mas você está de acordo com o modo de viver que Jesus ensinou? E até mesmo você, querido, que não concorda, que não crê em nada disto, mas de alguma maneira, por alguma razão, você se deparou com esse vídeo, com esta mensagem. Eu quero tomar a palavra de Deus, que é perfeita, infalível, porque ela expressa a plena vontade de Deus, o caráter puro, santo, reto e justo de Deus, para refletirmos sobre coisas da nossa vida, sobre aspectos da nossa vida em que devemos tomar este princípio. Não é a opinião da maioria nem da minoria que importa. Neste caso que eu utilizei aqui como referência, este confronto lá na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, resultando em 28 mortes, sendo uma de um policial, 27 dos soldados do crime. O que acontece? Queridos, tomando isso como base, não o que importa para decidirmos, para termos uma opinião própria, se está certo ou errado, não é o que a maioria diz, o que a minoria diz, o que os mais espertos dizem, não é o que os mais humildes dizem, o que os mais sofisticados e intelectuais dizem. Não se trata disso. Não é a opinião dos policiais, nem a opinião de bandidos, nem dos familiares enlutados, nem da sociedade em geral. O que deve nortear nossas percepções, nossos conceitos e decisões é a palavra de Deus. A Bíblia deve ser a regra absoluta, a norma de fé e conduta cristã. Não deve ser os nossos interesses pessoais, nossas preferências ideológicas, nosso idealismo político. Não importa, isto não deve nortear nossa vida, nossas decisões e ações, porque essas coisas são volúveis, são flutuantes, elas são como neblinas. Hoje alguém defende com a própria vida, com o próprio sangue, uma ideologia. Amanhã essa mesma pessoa pode estar condenando essa ideologia. Hoje uma pessoa se torna um fanático de um partido político e o defende como uma religião. Amanhã se decepciona com ele e aí o condena. Bom, isto se vê na história, no dia a dia, todos os dias. Queridos, por isto, a palavra de Deus
deve ser a base da nossa conduta e da nossa fé. Ok? Veja só. Salmo de número 119 e o versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, nós nos conduziremos adequadamente baseados na palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve mostrar-nos o caminho por onde trilhamos, onde pisamos os pés. Aqui no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, Deus faz várias repreensões, várias alertas. Vamos encontrar no capítulo 5, 7 ais. Depois no capítulo 6, versículo 5, o 8º ai, só nessa sessão. Mas aqui, queridos, no capítulo 5, no verso 20, encontramos: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Bom, diante disso, nós temos que pensar o seguinte: como tenho eu me comportado diante disto? Como eu tenho reagido diante dos acontecimentos que envolvem minha vida, minha família, minha comunidade? Qual tem sido a base das minhas decisões e juízos? Queridos, infelizmente vivemos em um tempo em que os valores, infelizmente, foram pervertidos, invertidos. O que era bom hoje se tornou mal. Exatamente. O que era mal hoje em dia se tornou algo bom. Nós não podemos hoje dizer que somos contra ideologia A, ideologia B, C ou D. Por quê? Porque os caçadores, os caçadores de almas de plantão estão aí nas redes sociais da vida, procurando quem comete a menor crítica contra algumas ideologias nefastas, destrutoras, que perverte a moral, que perverte a família, que perverte os bons costumes. Estão procurando os tais para caçá-los, para processá-los, para tomar dinheiro deles, para oprimi-los. Então, se um pastor como eu, como muitos outros, ou você, queira se pronunciar publicamente sobre o que você pensa a respeito da ideologia A, ideologia B, C ou D, você está colocando em risco sua vida, sua carreira, sua reputação. Irmãos, por quê? Porque o mal estão chamando bem. E o bem que Deus determinou e estabeleceu estão chamando de mal. Nós, queridos, somos capazes de conviver com a matança de bebês, de crianças no ventre de sua mãe. Nós somos capazes de ser favoráveis com o aborto de crianças inocentes no ventre da mãe. E nos chocamos quando as autoridades instituídas legitimamente, reagindo a confrontos, eles cumprem o seu dever. É impressionante. Nós enclausuramos nosso pai, nossa mãe em um pequeno quarto, em algum asilo, em algum lugar, em algum abrigo por aí, e pese que
que há casos e casos, não quero generalizar, ninguém se ofenda, mas às vezes nós enclausuramos nossos pais, já idosos, inválidos, em um quartinho, em um cubículo qualquer, em algum lugar, e saímos nas praças para passear com o nosso cachorrinho. Nenhum problema passear com o cachorrinho nas praças, pelo contrário, fazemos bem, mas eu estou falando de inversão de valores. Nós temos milhares de amigos nas redes sociais e vivemos isolados dentro de nossa própria casa, não nos relacionando com nosso cônjuge, com os nossos filhos ou com os nossos pais. Invertemos as coisas. Nós lutamos, pelejamos, matamos e morremos pelo nosso idealismo político, mas nós condenamos os cristãos que são fiéis, firmes e inabaláveis em sua fé, chamando-os de fanáticos. Estranho, não? Nós nos calamos e nos silenciamos quando oficiais de justiça são assassinados e fazemos alarde quando eles, cumprindo seus deveres, reagem e às vezes tiram a vida de pessoas por não terem tido outras opções. E não estou tomando aqui nenhuma posição a favor ou contra. Estou falando paralelamente do que aconteceu recentemente como um exemplo para esta reflexão. Nós somos capazes de gastar fortunas com pizza e Coca-Cola e somos miseráveis quando vamos ofertar na obra de Deus. Entregamos moedinhas para o Senhor, mas tiramos da carteira os bilhetes mais valiosos, as notas mais valiosas para impressionar alguém. Ostentamos um estilo de vida que não temos, na verdade, diante das pessoas, mas na casa do Senhor, diante de Deus, nos comportamos como pobrezinhos, coitados, que não tem nada, e por isso nos sentimos no direito de nos omitir e não apoiar devidamente a obra de Deus, e por isso a obra sofre, as igrejas sofrem. Irmãos, é interessante como invertemos as coisas. Muitas vezes porque elas estão contra nós. Quando algo está a nosso favor, temos a tendência de aceitar, de apoiar, de aplaudir, mesmo que sejam coisas ruins, mas trevas nós a chamamos de bem, e de luz, ainda que seja amarga, a chamamos de doce. Mas quando estão contra nós, quando pisam em nosso calo, mesmo que seja luz, a chamamos de trevas. Mesmo que seja boa, a chamamos de má. Ainda que seja doce como mel, a chamamos de amarga como fel. Queridos, é interessante que quando Deus faz esta repreensão ao seu povo, Deus está falando de coisas reais, práticas, do dia a dia. Queridos, nós vamos aceitando dia após dia, tranquilamente, a introdução do mal em nossas vidas sem reclamar. Mas o bem que às vezes se incomoda,
rechaçamos, o rejeitamos. Deus condenou veementemente o adultério, a fornicação, todo tipo de relação sexual ilícita que não seja entre um homem e uma mulher legitimamente casados. Deus, nas Escrituras, que é a base da nossa fé e conduta, Deus condena, Deus nos proíbe, mas nós vamos aceitando tranquilamente. Por quê? Porque a sociedade aceita. Porque os órgãos de imprensa vão empurrando isso de goela abaixo em nós, porque nos sentimos pressionados, acuados, enconados. E para não parecermos antiquados, para surfarmos na onda do populismo, vamos aceitando, fazendo vista grossa, fingindo que não vemos e deixando as coisas rolarem tranquilamente. O importante é, entre comilhas, entre aspas, paz e amor. Queridos, ai daqueles que chamam bem de mal, que chamam mal de bem. A luz de trevas e as trevas chamam de luz aqueles que chamam o amargo doce e o doce amargo. Ai daqueles. Devemos tomar muito esse cuidado. Isto não é coisa atual, de hoje, isso sempre houve, infelizmente. Nem mesmo nosso próprio Deus, Salvador e Senhor Jesus Cristo escapou disso. No capítulo 1 de João, o Evangelho, ele empeça a narrativa, o seu evangelho, assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era João a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que é Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, a luz da vida, foi rejeitado, porque amaram mais as trevas do que a luz. Queridos, é interessante que esse mesmo problema continua em nossos dias, de forma cada vez mais intensa. E nós cristãos, servos de Deus, povo de Deus, devemos vigiar para não cairmos neste erro. Isto é terrível, terrível, é perigosíssimo. Jesus Cristo, ele disse no capítulo 8 de João, queridos, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, como fazer para não cometer o erro de
chamar o que é mal de bom e chamar o que é bom de mal, de tornar o que é a luz em trevas e tornar trevas em luz, de não chamar o amargo doce nem o doce amargo. Como? Olhar para Jesus. Olhe para a luz que é Cristo. Olhe para Ele, para o exemplo de vida dele. Jesus, queridos, ele amou todas as pessoas, mesmo não concordando com a maioria delas, mesmo estando em desacordo com a atitude da maioria. Jesus amou a todos. Ninguém pode jamais julgar Jesus, condená-lo e dizer que ele faltou com amor, nem mesmo para os seus algozes, os carrascos que o chicoteavam, que o perfuravam, que o pendurou na cruz. Para estes, Jesus ora ao Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou, Jesus perdoou, mas Jesus nunca, jamais fechou os olhos para o que é mal. O que era mal, Jesus dizia: isto é mal. O que era bom, Jesus dizia: isto é bom. O que é santo é santo. O que é pervertido é pervertido. O que é moral é moral. O que é imoral é imoral. Jesus foi honesto, justo, verdadeiro, manso, suave como um cordeiro, mas duro e firme como uma rocha. Jesus, a verdade encarnada, ele viveu a verdade. Queridos, não se espelhe na maioria. Não surfe na onda do populismo. Não queira dizer o que vai agradar as pessoas só para ter os seus aplausos, seus abraços e tapinhas nas costas, mesmo você sabendo que algo é ruim. Se é ruim, é ruim. Não precisamos ofender ninguém, não precisamos magoar ninguém, não precisamos causar danos a ninguém. Só temos que ser verdadeiros. É possível sê-lo de maneira agradável, santa, justa, honesta, pura, verdadeira. Não aceitemos o que é mal só para estar de bem com o nosso grupo. Você tem aí, colega, jovem, um grupo de amigos, e eles estão de acordo com algumas ideologias nefastas. E você, para não parecer o cara quadrado, você também disse que bem, eu não me importo. Não, peraí, cuidado. Você está discordando do próprio Deus, da palavra de Deus, só para agradar seus amigos? Entenda uma coisa, você já está negando ao Senhor. Pastor, mas se eu der minha opinião sincera, eu serei excluído. Opa, entenda outra coisa. Entenda outra coisa. Você ser excluído de um grupo de amigos porque tu deu tua opinião sincera, logo você não foi excluído de um grupo de amigos, mas de um grupo de falsos amigos. O triste mesmo, colega, amigo, meu irmão, é ser excluído do reino de Deus. Como disse Jesus, aquele que me negar diante dos homens, a este eu também negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Queridos, então vamos tomar cuidado. Alguém me fez tão bem, e mesmo que essa pessoa causou tantos males, eu fecho os meus olhos e faço de conta que a pessoa não fez mal nenhum, ou não continua fazendo mal algum, e continuo dando tapinha nas costas, fazendo massagem em seu ego, em seus erros. Por quê? Porque essa pessoa me fez benefícios, me fez favores, foi tão amável comigo. Opa, cuidado, o que você está fazendo? Não precisamos arrumar inimigos, nem fazer inimigos, mas temos que ser verdadeiros e justos.
Vivamos a verdade. Vivamos na luz. Sejamos luz. Olhemos para Cristo e caminhemos com Ele. Porque Ele já disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Ok? Jamais não venda o seu voto por favores. Não negocie os valores eternos por causa de coisas temporais. Não feche os olhos ao pecado só por causa de populismo e de amizades. Não aceite o errado só para não ser rejeitado. Seja verdadeiro, seja luz, seja cristão. Siga Jesus. Amém? Vamos orar? Grande Deus, querido Pai que está no céu, te louvamos, te exaltamos, engrandecemos teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus querido, pela tua palavra hoje. Eu sei que vivemos em tempos, Senhor, tão duros, em tempos de dor, de angústia, de mortes, em tempos, ó Senhor Deus, de acontecimentos que causam terror, desespero em muita gente. E nós temos uma tendência nesse tempo, Pai, de querer e até não só de querer ouvir, mas também só de falar de coisas dóceis, de massagens no ego, e só dizer, Senhor, coisas de consolação e de ânimo. E tudo isso está muito bom. Mas hoje, Senhor, além disso, nós tivemos que falar de um assunto muito importante que ardeu forte no coração. E entendemos que era um momento muito apropriado para compartilhar esta mensagem da Tua Palavra, tomando como uma base paralela, Senhor, acontecimentos atuais. Pai, ajuda-nos, queremos ser luz, como Jesus é luz. Queremos, Senhor, amar a todas as pessoas, mesmo quando não podemos estar de acordo com todas elas. Queremos, ó Deus, ser sinceros e verdadeiros, mesmo quando isso nos custar amizades. Mesmo quando isso, ó Deus, nos excluir de grupos. Mesmo quando isso nos taxar, nos tornar pessoas às vezes indesejáveis. Não queremos ser mal educados, não queremos ser pessoas duras de tragar, pessoas duras de se relacionar. Não queremos ser pessoas mal-humoradas, mal educadas, com boca pesada. Não, Senhor. Queremos ser amáveis, justos, santos, agradáveis. Queremos que as pessoas tenham prazer de estar perto de nós, mesmo sabendo, ó Deus, da nossa opinião. Mas quando isto não for possível, Senhor, dai-nos a força, fortaleça-nos na fé para mantermos firmes nossa convicção bíblica, nossa fé verdadeira, nossa comunhão com o Senhor, que é o mais importante. Mas ademais, Senhor, eu te peço também em favor de todas as pessoas que estão sofrendo a morte dos seus seres queridos, perdendo os empregos, ou pessoas que estão enfermas nos hospitais ou em suas casas. Pai, entra com providência para cada um, em nome de Jesus, para curar, para abrir portas e para consolar, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus eu te peço, te rendo graças, Senhor. Amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, paz e graça a todos, um fortíssimo abraço e se Deus quiser, no sábado vai chegar para vocês a escola bíblica, o estudo da palavra, também em vídeo, e no domingo, aqui em Barra do Quaraí, se Deus quiser, já voltaremos a nos reunir no templo de novo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.